Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam sobre você e sobre a sua casa. Gostaria de meditar num texto sagrado registrado no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, versículos 46 ao 52, que vai nos referir acerca do cego de Jericó. Assim diz a palavra do Senhor. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e de um salto foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Aqui nós vimos o registro de mais um dos milagres operados por Jesus. Milagre este operado quando ele saía da cidade de Jericó, rumo a Jerusalém, onde ele faria ali talvez a sua última viagem a Jerusalém. Mas o mais importante que nós podemos abstrair aqui deste fato são as orientações, são os conselhos que a palavra de Deus aqui nos traz acerca de um milagre, acerca da busca de um milagre. Bartimeu, mesmo sendo cego e mendigo, nós podemos observar que ele era uma pessoa muito ativa, uma pessoa conhecedora da lei, uma pessoa que reconhecia a identidade messiânica de Jesus, uma pessoa que, apesar de mendiga, mas era uma pessoa que sabia aproveitar as oportunidades. Vejam bem, aqui o texto nos diz que Jesus, ele saía de Jericó, rumo a Jerusalém, juntamente com os seus discípulos e uma numerosa multidão. De repente, no caminho de Jericó, certamente onde haviam muitos mendigos, Bartimeu, ele ouvindo que passava naquele local alguém muito importante, alguém que poderia mudar a sua história, alguém que poderia resolver o seu problema de uma vez por todas. Então Bartimeu, ele aproveitou talvez uma oportunidade que jamais ele poderia ter na sua vida. Ele então pergunta quem estava passando naquele caminho, e certamente alguém lhe informa que Jesus passava por ali. E aqui nós podemos observar como que se prossegue a situação aqui despertada por Bartimeu em relação à passagem de Jesus. Primeiro, ele reconheceu quem de fato era Jesus. No versículo 47, ele começa então a clamar: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, é um dos títulos messiânicos que ele tinha e que os evangelhos registram. Bartimeu era uma pessoa que reconhecia Jesus como sendo da linhagem de Davi, e mais ainda, o reconhecia como sendo o Messias. Aquela multidão, ou aquela numerosa multidão que seguia Jesus, talvez não tivesse ainda a percepção que Bartimeu teve. Ele reconheceu ali que aquele que passava, que poderia ser a última solução do seu problema, esta pessoa era alguém de quem as Escrituras já diziam acerca dele, o Messias, o Salvador. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele também reconhece que Jesus tem poder para mudar a sua vida, para mudar a sua história. E, de fato, Jesus, ele tem poder para mudar a situação das pessoas. A situação tida como impossível, a situação como tida improvável, Jesus, ele é poderoso para mudar, para restaurar. Certamente, a fama de Jesus tinha percorrido por toda aquela região da Judéia, da Pérea, de onde Jesus estava vindo, e Bartimeu, mesmo ele tendo aquela
aquela deficiência, era um homem que procurava saber das coisas, era alguém que tinha conhecimento das coisas, alguém que sabia aproveitar as oportunidades. Então ele reconhece que Jesus tem poder para mudar a sua situação e ele então não mede tempo, ele não perde tempo. Ele começa a gritar, ele começa a clamar aquele que de fato poderia mudar a sua história. E outra lição que nós podemos tirar aqui é que ele direciona seu clamor àquele que realmente podia resolver a sua situação. Quantas vezes nós batemos em várias portas, nós procuramos diversos meios para solucionar um problema insolúvel, para resolver uma causa impossível. Às vezes nós procuramos por determinadas situações que não nos vão trazer uma resposta favorável. Mas Bartimeu, ele foi um homem inteligente, foi um homem sábio e ele procurou aquele que realmente poderia de fato resolver o seu problema. Outra lição que nós podemos abstrair desse texto é que ele foi persistente, mesmo diante das dificuldades que ele enfrentou naquele momento. Porque quando ele começou a clamar, aquela multidão que acompanhava Jesus repreendia-no para que ele calasse, para que não incomodasse o mestre. Ele não se titubeou diante daquele empecilho. Quantas vezes nós estamos buscando a Deus, estamos clamando ao Senhor, estamos direcionando o nosso clamor àquele que pode nos abençoar, aquele que verdadeiramente pode mudar a nossa situação, que é Deus, que é Jesus, mas o tempo passa, ou as dificuldades elas aumentam, os impedimentos vêm e às vezes nós desistimos, nós paramos no meio do caminho. Nós ficamos como Bartimeu, estamos à beira do caminho, simplesmente esperando a oportunidade passar, mas quando a oportunidade chega, quando a oportunidade passa, nós não somos persistentes e insistentes em agarrar aquela oportunidade. Diante da investida da multidão para impedir o clamor de Bartimeu, aqui diz o texto que ele cada vez clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Note você que aquele homem não estava pedindo a Jesus que curasse a sua cegueira. Ele não está pedindo ali um milagre num primeiro momento. Ele está pedindo misericórdia. Ele está pedindo compaixão. Ele reconhecia a sua situação. Ele estava, se nós pudéssemos avaliar a situação social de Bartimeu, ele estava na posição mais baixa. Era aquela pessoa que se reconhecia a sua posição, reconhecia o seu estado, mas ele também reconhecia que quem passava naquele momento era poderoso para tirá-lo daquele seu estado, seu estado de miséria, e pudesse elevá-lo a uma situação digna de vivência, de vida. E outra lição que nós podemos observar é que ele procurou atrair a atenção de Jesus. Quando ele gritava cada vez mais alto, ele tinha a esperança de que Jesus o ouviria, porque muitas pessoas passando naquele caminho, era uma numerosa multidão. Este homem usou de uma estratégia. Ele não via onde está Jesus, ele não sabia exatamente onde estava Jesus, mas uma percepção ele tinha: Jesus estava passando ali, Jesus estava naquele lugar. E muitas das vezes, e na maioria delas, e certamente nós não podemos contemplar a Deus. Com os nossos olhos físicos, nós não podemos contemplar o Senhor, mas a fé nos faz enxergar o Senhor. A fé nos faz ver que Jesus está com a gente, está bem pertinho de nós, e Ele mesmo prometeu: eis que estarei convosco todos os dias. Nós temos o privilégio de meditarmos na palavra de Deus e de reconhecermos que as promessas de Deus, elas são reais para nós. E Jesus está bem pertinho de nós. Ele está conosco todo o tempo, Ele não nos desampara. E Bartimeu, fisicamente falando, ele estava ali com Jesus fisicamente também. Mas no nosso caso, nós não vimos a Jesus. Nós não temos esse privilégio de ver Jesus pessoalmente, como Bartimeu o via, ali de carne e osso. Porque ele é espírito, que pese ele esteja hoje num corpo glorificado, mas a presença dele é real nas nossas vidas. A presença dele é real no ambiente onde nós estivermos. Então, nós não podemos nos calar diante das adversidades, diante dos impedimentos. Nós devemos ser persistentes, até porque
Em outra situação, Jesus orientou os seus discípulos que eles deveriam pedir e pedir, que eles deveriam bater e bater, que eles deveriam ser insistentes no clamor ao Senhor. Não que Deus ele precisa que nós fiquemos por várias vezes clamando a Ele, mas quando Jesus conta aquela parábola do juiz iníquo, em Lucas 18, no início da parábola ele fala assim, o Senhor contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desistir. Continue clamando ao Senhor. Talvez o seu milagre ainda não chegou. Talvez a sua bênção não chegou. Aquela situação impossível que você tanto gostaria que ela se tornasse possível, ela ainda não aconteceu. Seja uma cura, seja a libertação de alguém da família, seja a mudança de algo que você tanto aguarda em relação à sua família, ao seu casamento, ao seu filho. Talvez ainda não aconteceu, mas continue insistindo. Faça como Bartimeu, continue clamando ao Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe os improváveis da vida, mas mantenha a sua fé ativa com seus olhos fixos em Jesus. E outra lição que nós podemos tirar é que, pelo fato de Bartimeu ter insistido, o Senhor o ouviu. Ele identificou o clamor de Bartimeu em meio às vozes da numerosa multidão. Jesus, ele identifica o nosso clamor de aflição em meio à multidão. A Bíblia nos conta também de um outro milagre operado por Jesus. Foi uma mulher que tinha um fluxo de sangue há vários anos. E esta mulher, ela propôs-se no coração ir até onde Jesus se encontrava. E ela também venceu uma multidão. Ela passou entre a multidão. Multidão esta que certamente tinha pessoas dentre ela com diversos tipos de problemas e talvez até problemas de saúde graves. Mas esta mulher foi muito objetiva, foi muito insistente. E ela chegou, identificou onde o mestre estava. E ela tocou na orla das suas vestes, porque ela imaginava, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei sã, eu ficarei curada. Então Jesus, ele quer que a nossa oração, que o nosso clamor seja objetivo e seja um clamor com fé. Você precisa ter fé, você precisa ter confiança, você precisa crer que Jesus, ele pode resolver o seu problema, ele pode mudar a sua situação, que Jesus, ele pode operar um milagre na sua vida, que ele pode operar um milagre na sua casa, na sua família. E quando Jesus dá atenção ao clamor insistente de Bartimeu e manda chamá-lo. E nós vimos aqui no texto que aquela mesma multidão que mandava Bartimeu se calar porque incomodava o mestre, esta mesma multidão agora se tornou um meio pelo qual a resposta de Jesus chegasse aos ouvidos de Bartimeu. A multidão foi até Bartimeu, certamente alguns dentre a multidão, e disseram para Bartimeu: olha, tenha bom ânimo, ele te chama. Então Deus, ele utiliza dos meios que muitas das vezes eles têm sido impedimentos para nós. Deus pode utilizar desses mesmos meios para serem fontes de bênção para nossas vidas, para nossa família. Meios através dos quais o milagre possa ser possível em nossas vidas. Então Bartimeu, diz o texto sagrado, que ele, ouvindo o convite do mestre para aproximar-se dele, ele trazia sobre os seus ombros uma capa, que era o símbolo da sua cegueira. Os cegos, eles utilizavam a capa. Imediatamente ele lançou fora a capa, ou seja, a fé deste homem foi tão grande que o símbolo da sua cegueira ele lançou fora. E de um salto ele se levantou e se dirigiu até o mestre. Olha que interessante, quando ele chega diante do mestre, uma pergunta o mestre lhe faz: que queres que eu te faça? E ele foi bem firme, ele foi bem objetivo naquilo que ele precisava. Ele pediu simplesmente o que ele precisava. Ele disse: mestre, que eu torne a ver. Certamente, Bartimeu deveria ser alguém que enxergava outrora. Era alguém que tinha suas vistas, a sua visão perfeita, e que por um problema de saúde ou qualquer outro problema, ele perdeu a sua visão. E ele então diz: mestre, que eu retorne a ver, ou que eu volte a ver. E Jesus então, ele diz para Bartimeu: então veja, a tua fé te salvou. Queridos irmãos,
neste mesmo capítulo, nós vimos dois dos discípulos de Jesus, antes deste fato, aqui de Bartimeu, dois dos discípulos que andavam bem pertinho de Jesus, fazia parte daquele trio que sempre estava ali diante de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Dois destes discípulos, que eram os filhos de Bartimeu, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eles se aproximam de Jesus e perguntam: Senhor, versículo de número 35, eles se aproximaram de Jesus dizendo: queremos que nos conceda o que vamos lhe pedir. Jesus então faz a mesma pergunta, ele faz a mesma pergunta que ele fez para Bartimeu: o que queres que eu vos faça? Mas olha o pedido ousado desses dois irmãos. Eles não pediram algo que pudesse resolver um problema que eles estavam ali há muito tempo passando por ele, algo que poderia mudar a sua situação, a sua necessidade. Eles pediram, olha o pedido ousado desses dois homens: permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. E os 10 outros discípulos, eram 12 apóstolos, os 10 outros se indignaram com esse tipo de pedido de João e Tiago. Mas veja o pedido de Bartimeu: Senhor, eu quero voltar a ver. Ele queria livrar-se do símbolo da sua mendicância. Se ele voltasse a enxergar, certamente ele deixaria de ser mendigo. Então, o pedido foi bem objetivo, foi bem claro, foi humilde o pedido de Bartimeu, mas foi algo que mudou radicalmente a sua vida, que mudou radicalmente a sua história. Senhor, que eu retorne a ver. E qual foi a resposta do mestre? Então Jesus lhe disse, versículo 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Olha como a fé, ela é um instrumento de profundo significado entre nós e entre Deus, para que o milagre aconteça em nossas vidas. A tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e ele glorificou a Jesus e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Não desista dos seus pedidos a Deus. Continue crente, continue confiante, persista, persevere em buscar o Senhor e com fé acreditar que o impossível, ele pode tornar-se possível, que o milagre, ele pode acontecer. Basta tão somente você ser perseverante e manter a sua fé ativa naquele que pode mudar a sua história, que pode resolver o seu problema, que pode operar um milagre na sua vida. Que Deus te abençoe.